como cê tá? Hoje tem gigante da colina, tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Ai, meu Deus! É o pior da história! É o pior da história! É o pior time da história do Vasco. É um outro que salva só. É um outro. O resto é uma bosta. Uma bosta. Momento muito difícil. Pedir desculpa ao nosso torcedor. Não é fácil viver um momento como esse. A gente tem que continuar trabalhando, cara, continuar se dedicando. Pra gente dar uma resposta ao nosso torcedor. Não tem muito o que dizer nesse momento. É trabalhar, ficar quieto e focar no próximo jogo. O que acontece internamente dentro do clube, questões com SAF, né, luvas atrasadas de alguns atletas, essas questões todas têm de alguma forma influenciado no desempenho em campo? Olha, eu não sou muito de ficar usando de coisa extra-campo para dar desculpa não, cara. Acho que a gente tem que continuar trabalhando, fazer nosso trabalho, tentar ao máximo honrar essa camisa. Não é do meu direito ficar falando coisa que não corresponde a dentro de campo. Então, a gente tem que focar no campo e o extracampo tem quem tome conta. Cara, vir jogar no Vasco é um sonho de criança, cara. Eu que sou vascaíno fanático, venho todos os jogos sempre que possível. Passei muitos anos fora, né, cara? Só agradecimento à minha família, principalmente. Muito feliz, né? Eu acho que toda a temporada foi desgastante, muitos jogos. É o seguinte, o Vasco da Gama vai voltar ainda mais a ser grande, como sempre foi. Porque você é um cara de caráter, de conduta, de personalidade e quer o bem do Vasco. Você abriu mão do teu eu pelo Vasco da Gama. Eu, como teu amigo e irmão, sei muito bem tudo que você sonha e tudo que você vai fazer pelo Vasco, pelo Rio e pelo Brasil. Então, conte sempre comigo. Favorável ao projeto, favorável a tudo que você ainda vai fazer pelo Vasco e pelo futebol do Brasil. Conta comigo, estamos juntos. Viva o Pedrinho, viva o Vasco e viva o Rio de Janeiro. Parabéns, meu irmão. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Estamos juntos aqui no canal para mais um vídeo. Infelizmente, né, após essa derrota, mais uma derrota para a coleção, né, para pendurar lá no quadrinho de derrotas, né, simplesmente 10 jogos, 7 derrotas e apenas 2 vitórias e um empate, né? Essa é a campanha do Vasco, né? Uma campanha vergonhosa, uma campanha ridícula, né? A gente vai falar muito desse assunto, já segura-se aí, senhoras e senhores. Vamos falar também aí quem será o faraó das pirâmides, né? Da dona 777, da 777 Carioca, supostamente. Vamos falar também sobre a questão envolvendo a Fundação Getúlio Vargas, né, do arbitral envolvendo o Vasco, que é a 777, a gente vai abordar esse assunto, vamos falar aí muito sobre o mercado da bola, alguns jogadores ventilados aqui no Vasco, algumas situações aí de momento também, a gente vai estar atualizando vocês, vamos falar sobre uma dívida que o Vasco tem até 3 dias para pagar, senão o Vasco pode sofrer penhora, é isso mesmo, os bens do Vasco podem ser bloqueados caso o Vasco não pague uma dívida com um consultório de advocacia, vamos falar do nosso futsal, do basquetebol, né? E obviamente dessa partida horrorosa, horrenda, né, que tivemos aí nessa noite de quarta-feira, uma vergonha, né? Mais uma vergonha pra conta, né? Já vou pedir para vocês só o seguinte, não se inscreveu? Se inscreva aqui no nosso canal. Dá essa força pra gente aqui, Vascaíno ajuda Vascaíno, tá? Dá essa forcinha pra gente, se inscreve, porque o time já não tá ajudando, né? Então vocês aí, dá essa força aqui pro amigo de vocês. Dito isso,
deixa o like também, que é de graça. Agora, galera, sem muita delonga, vamos direto ao que interessa, que é falar do jogo, né? É o seguinte, o Vasco veio a campo com a escalação no 4-3-3, não adianta falar, tudo é 4-3-3 nesse Vasco, e não tem jogador para jogar nessa função. A gente fala, e os caras lá dentro do Vasco ficam insistindo nessa filosofia onde você não tem peça. É a mesma coisa que você querer fazer um churrasco, né? Comprar tudo, menos a carne. Então, quer dizer, não é churrasco, é qualquer coisa, menos churrasco, né? Então, é como se fosse isso. O Vasco quer jogar no 4-3-3, arruma o time no 4-3-3, mas não tem jogador para jogar no 4-3-3. E aí a escalação, né, inicial foi a seguinte: Léo Jardim, PH na direita, Maicon e Léo na dupla de zaga e Vitor Luiz, tá? O Vitor Luiz jogou como titular, conseguiu ser expulso, tá suspenso, já não vai enfrentar o São Paulo, fez uma partida aí bem burocrática também, bem mediana, bem a cara desse time do Vasco, né, para ser bem sincero com vocês aí, na atualidade, né. Aí tivemos no meio campo o Zé Delivery, né, o Galdames, que tá bom para pegar a mara dele, sumir pro Chile, para qualquer lugar, menos aqui no Vasco jogando bola, e o JP. No ataque tivemos o Rossi, é outro também que pode ir embora, o Adson, que fez eu gostei do Adson hoje, por incrível que pareça, e o Cleiton, coitado, se esforça, corre, mas falta, não é aquilo, né, para jogar, para envergar a camisa do Vasco. Fato é que no decorrer da partida tivemos aí alguns jogadores com cartão amarelo, tá, gente? O Vitor Luiz aí que foi expulso, né? Tivemos aí o Zé Gabriel, o Galdames e o Adson, todos eles, o Serginho, né? Levaram cartão amarelo. Aí tivemos as substituições ao término da primeira etapa. A primeira burrice que o Álvaro Pacheco fez logo de cara nessa noite de quarta-feira foi simplesmente tirar o JP, né, ali no intervalo, né, para colocar. Aí você pensa assim, ele tirou o JP para colocar o Estrela, né, para colocar alguém para ali para jogar para frente. Não, ele colocou o Matheus Carvalho, né? Foi isso que ele fez. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele vai e me tira oh meu Deus, cadê o nome do camarada aqui? O Zé Gabriel tá fora do jogo contra o São Paulo, tá, gente? Aí ele vai e me tira o Adson e colocou o Serginho. Olha o que o treinador fez. Primeiro ele faz a cagada de tirar o JP logo de cara no segundo tempo e me coloca o Matheus Carvalho. Aí tira o Adson e coloca o Serginho. Nem o Adson entendeu muito, fez cara de poucos amigos quando foi substituído. Até me enrolei ali, que eu tava vendo que o Zé Gabriel já levou o terceiro cartão, tá fora contra o jogo contra o São Paulo. O Vitor Luiz também tá fora, tem um punhado de jogador fora, né? O Paê que já não vai poder jogar, é complicado. O time do Vasco não tem elenco, é aquilo que a gente fala, não tem peça de reposição. Malemar não temos nem 11 jogadores, muito longe disso. Se a gente tiver 3 ou 4 titulares aí é muito, né? Então, além de não ter titulares, não temos também banco de reserva. Então, olha o problema, o Campeonato Brasileiro começou agora a maratona, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, né? E a gente não tem elenco para suportar isso tudo. É muito complicado. Aí, para completar, aos 6 minutos, na verdade o Vasco não fez nada, né? O primeiro tempo inteiro o Vasco não fez nada. No finzinho do primeiro tempo ali, quase um gol contra, o próprio Juventude quase fez um gol contra pro Vasco. Depois uma escapada ali que o Adson acabou enfiando uma bola cruzada pro Cleiton tentar fazer o movimento ali de centroavante para entrar para colocar para as redes, mas acabou só tirando o U da torcida e só ficou nisso, não quer dizer, muito pobre. Aí no segundo tempo a gente pensava que o Vasco poderia tentar alguma coisa, né? Logo aos 6 minutos o Vasco já tomou o gol, né? Um pombo sem asa, o jogador do Juventude acertou um tiro, né? O que me deixa impressionado é o Vasco jogando com 3 jogadores de marcação no meio campo, 3 volantes, a frente da área totalmente desguarnecido, o atleta adversário tem tempo para olhar, levantar, né? Pensar, ver para o que vai fazer, ajeitar o corpo e chutar. Acertou um chutaço, foi um golaço indefensável para o Léo Jardim, foi um tiro, né? Foi um tiro realmente, mas assim, falha do meio campo do Vasco mais uma vez, espaçado, você com 3 jogadores de meio campo para marcação e nenhum deles efetivamente marca, né? Fato é que logo depois aí do gol, né, o treinador Álvaro Pacheco ficou pé da vida, tirou o Galdames, que na minha opinião, desculpa eu falar, é um merda dentro de campo, esse cara tem que sumir do Vasco. Aí colocou o Sforza, que deu uma melhorada mais ou menos também, um time muito água de salsicha, muito sem graça. Aí como se não bastasse, no finalzinho, naquele abafo, o Vasco chegou até a fazer um gol, não valeu, coisa e tal, o árbitro anulou, não sei o que. Aí, para completar, no apagar das luzes, o Juventude vai lá e fecha a tampa do caixão, 2-0. Então, quer dizer, o rapaz lá, o João Carlos, fez o gol, né? 2-0 Juventude. Então, esse é o retrato de um time covarde, de jogadores que não tem coragem de fazer uma tabela, de fazer uma triangulação, não sabem nem o que é infiltração, os jogadores do Vasco. O Rossi, o tempo todo, abaixando a cabeça e cruzando. O Rossi não estava cruzando bola para a área, ele estava jogando a bola na área.
Tem uma diferença muito grande entre você fazer um cruzamento na área para achar o companheiro lá para fazer o passe para o companheiro e entre você jogar a bola na área. O Rossi estava colocando a bola na área de qualquer maneira, muito ruim. Outra coisa, a defesa do Juventude passou o primeiro e o segundo tempo, o tempo todo, louca, mas maluquinha para entregar o jogo para o Vasco, para entregar a paçoca para o Vasco. A defesa do Juventude, em pelo menos 7 ou 8 ocasiões, entregou a bola nos pés do Rossi, nos pés do Adson, nos pés do Cleiton, nos pés do Galdames, e esse bando de pé de rato não conseguiram fazer uma jogada para aproveitar a defesa desguarnecida, mal posicionada, não. Eles simplesmente, da mesma maneira que a defesa do Juventude dava esse presente para eles, eles devolviam o presente logo de maneira imediata, recíproco, né? Ah, não, toma aí, coleguinha, pode ficar para você que eu não quero a bola, não. Esse ataque covarde do time do Vasco, esse meio-campo pífio, que não marca, que não tem sangue, é água de salsicha, sem alma, e jogadores que não têm personalidade, não têm coragem de driblar, de fazer uma triangulação, de fazer uma jogada rápida, de tentar ali fazer ali tentar ludibriar a marcação com movimentos, com corta-luz. Não, é um time totalmente previsível. Se você pegar aí um time sub-19 de qualquer equipe da Série A do Campeonato Brasileiro e colocar hoje para jogar contra esse time do Vasco, é perigoso o time do Vasco perder para um time sub-19 de qualquer equipe do Brasil hoje. É perigoso, gente, é perigoso. Se botar o sub-20 do Vasco para enfrentar esse elenco que jogou contra o Juventude hoje, né, ontem, na noite de quarta-feira, é perigoso o Vasco perder, porque o time é ruim. O time é ruim. Quem eu acho que começou bem a partida hoje e foi tirado de forma que ninguém entendeu foi o Adson. Hoje que ele estava indo bem, embora ele estava jogando pelo lado esquerdo, que não é tanto a dele é mais pelo lado direito. Né? Tava indo bem, o treinador foi burro pra mim o Álvaro Pacheco viajou, deveria ter tirado o Rossi, que não tava jogando merda nenhuma, ter colocado o Adson no lado direito, né? E ter deixado quietinho o Adson ali. Aí tudo bem, se ele quer tirar, ele tinha que ter tirado o Galdames, sabe? Se era pra tirar, então tirava o Galdames e colocava o Serginho, tirava o Rossi, mas não era pra tirar o Adson. Aí me colocou o Ryan também, que não arrumou nada também. Dá um drible aqui, um driblezinho ali. Ah, joga. Ryan gosta de jogar de ponta direita. E fazia acontecer. Eu nunca vi um ponta direita que não ganha uma bola na corrida. O Ryan não dá um tapa na frente que ninguém pega ele, não, nunca. Ele dá um tapa na frente, o zagueiro sempre chega antes dele. Ou o zagueiro ou o lateral que estiver marcando o Ryan. Então eu não sei que raio de jogador que é esse que quer jogar de ponta direita. Porque para o cara ser ponta direita ou ser lateral, ele tem que ser veloz, ele tem que ter dinâmica. Não adianta só o cara aguentar correr o jogo inteiro. Aí, se o cara aguenta correr bastante, põe ele para fazer maratona. Ele está fazendo o esporte errado. O cara não tem que somente aguentar correr. Ele tem que aguentar correr o jogo inteiro, ele tem que ser veloz. Tem que correr e correr rápido. Tem que ter qualidade quando pegar a bola. Tem que driblar, tem que chamar para 1 contra 1. Tem que chegar no último terço do campo, levantar a cabeça de forma consciente e encontrar o melhor passe para o seu companheiro na cara do gol. Seja o cruzamento, seja rolando a bola para trás para quem está vindo de frente para o gol. Só que o time do Vasco não tem isso. E nem a bola na área hoje teve, porque o Verratti não estava em campo, nem isso eles estavam fazendo, porque o Cleiton ele tem característica diferente, ele se movimenta mais, que para mim é outro também que corre pra caramba, mas não joga, tá jogando o esporte errado, poderia ser maratonista, poderia ser qualquer outra coisa, menos jogador de futebol, porque, sinceramente, o cara que só sabe dominar e tocar é burocrático, isso qualquer peladeiro de esquina faz, gente. Esse time do Vasco, se não for trocado 7, 8 jogadores urgentemente, vai ser rebaixado. Se não for trocado 7, 8 jogadores nesse time, vai ser rebaixado. Se o Payet não voltar a jogar urgente, se o Verratti não continuar metendo gol, se o Coutinho não vier jogar nesse time, se a gente não trouxer um zagueiro urgentemente, se a gente tivesse Paulinho, Paulo e Jair, mas não temos, estão lesionados, se o Vasco não trouxer reforço, essa equipe vai ser rebaixada. É um time que tem todos os ingredientes para ser rebaixado. Mais de 10 jogadores com com luvas, comissões de empresários e de atletas quando chegaram no Vasco atrasados até hoje. Dentre eles o próprio Dimitri Payet, o mês de março, como o Pedrinho mesmo já falou para o torcedor ontem. Essa briga dentro e fora de campo lá da questão política do Vasco. O treinador perdido. A torcida perdendo a paciência. Canais que falam de Vasco que eram para estar ajudando, estão mais atrapalhando do que ajudando, que até o próprio Pedrinho ontem deu na emenda desses vagabundos ontem, que daqui a pouco a gente vai falar disso, a gente vai abordar esse assunto aí. Tem muito vagabundinho que o Pedrinho ontem deu uma paulada legal, né? Para acabar de uma vez por todas com esses caras aí.
Mas assim, esse time do Vasco precisa ser reforçado. Aí já quem fala assim, tem que trocar o treinador. Eu concordo que tem que trocar o treinador. O treinador é fraco. Ele é muito fraco. Só que a gente tem um problema, tô com meu olho irritado, gente. Só que a gente tem um problema muito sério acontecendo no Vasco, que é o seguinte. Se o Vasco demitiu o Álvaro Pacheco agora, vai ter que pagar os salários do treinador até o fim do ano. Então, olha o problema. Se a gente demite esse treinador agora, a gente tem que pagar o salário dele até o fim do ano. Além de ter que pagar o salário do novo treinador que vai chegar no Vasco. Se vai ser o Ramon Dias, se vai ser outra pessoa, a gente não sabe. Fato é que o treinador é fraco, é limitado, mas é covardia bater só nele também. Porque quando o Ramon Dias estava aqui, a gente já falava a mesma coisa. Alguns reclamavam do treinador, outros reclamavam do elenco. Eu sempre fui sincero, eu falei, olha, o Ramon Dias dá uma de professor Pardal aqui, ali, inventa umas coisinhas, só que é o seguinte, ou ele inventa essas coisinhas aí, ou ferrou de vez, porque não temos elenco. E tinha muita gente que achava ruim de eu falar isso, às vezes batia em mim aqui por eu falar esse tipo de situação. Agora tá aí comprovado por A mais B, porque trocou o treinador e na verdade piorou, porque se a gente tinha tomado com o Ramon Dias o 4-0 dentro de São Januário pro Criciúma, com o Álvaro Pacheco tomamos 6-1 pro Flamengo dentro do Maracanã. Perdemos pro Palmeiras no Allianz Parque. Empatamos em casa em um jogo horrível que era obrigação ter ganhado devido a como se desenhou a partida e como o Cruzeiro se portou em campo aqui no Rio na penúltima rodada. E fizemos uma partida vergonhosa hoje no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, diante do Juventude, na Serra Gaúcha. Só para vocês terem um panorama, eu vou colocar rapidinho aqui as estatísticas da partida na tela. Acompanha a arte. Aí é o seguinte, né, tivemos 14 finalizações do Juventude e 6 do Vasco, sendo elas 4 do Juventude no gol e só 2 do Vasco foram no gol. 4 escanteios para o Vasco, 5 para o Juventude. 55% de posse de bola para o Juventude, somente 45% de posse de bola para o Vasco. 3 cartões amarelos para o Vasco e 1 vermelho. O Juventude não levou nenhum cartão. Até na parte disciplinar, o Juventude foi muito mais eficiente do que o Vasco na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A gente viu um Vasco dentro de campo desconectado. A gente viu uma defesa correndo, marcando, tentando fazer um balanço defensivo, tentando fazer uma saída de bola, mas a gente via um meio-campo perdido, sem personalidade para a saída de bola, para levantar a cabeça, esses jogadores covardes, que 80%, 80% é exagero, mas 50%, 60% dos passes que foram efetuados por jogadores de meio-campo na partida de hoje, eu asseguro a vocês, senhoras e senhores, que foram feitos para trás. Só que alguém tem que explicar para os jogadores do Vasco que eles têm que colocar a bola na casinha, mas é do adversário, é lá no outro gol. Não é no gol nosso, não. Porque eles passaram o jogo inteiro, pega a bola no meio campo e começa lá na zaga. Pega a bola no meio campo e começa no lateral. Pega a bola no meio campo e começa na zaga. Que porra é essa? Para que você joga com 3 jogadores na frente, sendo que nenhum tem a capacidade de passar correndo, fazendo um movimento de facão para puxar a marcação? Nenhum tem a capacidade de chamar a responsabilidade, tentar tirar o adversário para bailar, para chegar na linha de fundo com certa ali com o campo mais claro, para tentar ali deixar um companheiro pifado na cara do gol. Não tem isso no Vasco. E nem a bola aérea, a jogadinha manjada do Vasco, né? Começa no meio campo, abre do lado direito, devolve no meio, abre na esquerda, espeta na linha de fundo, bola na área para o Verratti cabecear. Essa é a jogadinha 69, a jogadinha que o Vasco faz o tempo todo. E nem isso tivemos contra o Juventude. Um Vasco frio, um Vasco morno. E vou falar para vocês, o vovô garoto, o Nenê e o Gilberto, o centroavante, só não fizeram um gol no Vasco porque já jogaram no Vasco, sabe? Juventude ali também um time modesto, sabe que está fazendo um campeonato de permanência, só que é o seguinte, no decorrer da partida os caras foram vendo que o Vasco era uma galinha morta em campo, falaram, não, dá para ganhar, e os caras fizeram isso, clareou do meio da rua, o rapaz bateu, acertou um chutaço, e aí no finzinho os caras fizeram o segundo, acabou. O time do Vasco horrível. Não teve, teve evolução, não teve evolução nenhuma. O time que mantém Galdames como titular. Um time que insiste com o Rossi pelo lado direito, ou Serginho, ou Rayhan. Um time que você tira o JP, que era o garoto da criatividade, que tenta fazer uma triangulação, que tem um bom drible, que tem um bom passe, tem uma visão de jogo.
Você tira um garoto desse para colocar Serginho. Um time assim, gente, tá fadado a brigar para não cair. E infelizmente, eu não vou nem me alongar muito nessa situação, que eu já tô chateado já com essa questão de ficar falando de campo e bola. Agora é esfregar as mãos e pedir para Papai do Céu para chegar jogadores aí nessa janela, para mandar também uns 7, 8 pés de rato desse elenco embora, que vida que segue, e trazer jogadores novos, porque com esse elenco, já vou adiantar vocês, o Vasco vai ser rebaixado. Se o Vasco ficar com esses jogadores, a gente vai ser rebaixado. E esse treinador não tem condições nenhuma de ser o treinador do Vasco. O Álvaro Silva, como é que o Vasco vai fazer? Vai ter que pagar então o salário do cara até o final do ano? Tem o Ramon Dias pensando em botar o Vasco na justiça? Vai ter que contratar outro? Não sei. Tô dando a minha opinião. Esse treinador não tem condições de ser treinador do Vasco. Não sei se o Felipe assume lá interinamente. Não sei se traz o Rafael Paiva de novo e deixa ele interino. Não sei se negocia com o Ramon Dias e faz um bem bolado. Eu não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não dá para ficar. Com esse elenco, com esses jogadores e com esse treinador também. Tá? Agora é o seguinte, a gente vai falar agora, vamos abordar outros assuntos aqui. Eu quero falar com vocês uma questão envolvendo o nosso presidente Pedrinho, uma questão envolvendo o jornalista vagabundinho, né? Eu quero falar com vocês aí sobre o Ramsés, né? O Ramsés é o faraó, daqui a pouco vocês vão entender. Vamos falar de muitos outros assuntos, então bora lá. E falando agora da parte administrativa do Vasco, né, é o seguinte, eu quero falar para vocês aqui algumas situações que o Pedrinho falou ontem. Vocês viram que no nosso vídeo de ontem a gente colocou aqui no canal, né, abrimos aspas para o Pedrinho, eu falei algumas coisas que ele falou na entrevista coletiva, colocamos um trecho da própria coletiva também, só que teve alguns pontos que eu resolvi enumerar, eu resolvi separar, para trazer aqui para vocês, que são pontos muito importantes, que talvez algumas pessoas não abordem, vai saber o motivo, né? Independentemente, enfim, eu gosto de esclarecer tudo para vocês, torcedores. Eu achei muito boa a entrevista do Pedrinho ontem, foi para quebrar muito vagabundo, muito mentiroso, muito salafrário, muito anti-Vasco, né? Isso mesmo, muita hiena, né? Fantasiada aí de leão, de lobo. O bagulho tá doido. Só sei que foi o seguinte, tá? O Pedrinho afirmou, a SAF tá quebrada, viu o 777, viu o Flávio Dias, viu o Fábio Azevedo, viu o Mário Coelho, viu o Dieguinho, viu o Eduardo Ferrari, todos vocês, tá? Viu o Zé Colmeia, tá bom? Viu aquele cara lá, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? João Almirante, tá? A SAF tá quebrada, Pedrinho falou, SAF quebrada. Outra coisa, luvas de empresários e alguns jogadores atrasadas, de quando comprou o jogador, tá? De quando o jogador chegou no Vasco, inclusive as luvas do Paê, que chegou a custo zero, mas tinham luvas ali no contrato que o Vasco está atrasado referente ao mês de março, tá? É o seguinte, Pedrinho falou que a 777, pelo menos no balanço patrimonial, não consta que a empresa norte-americana teria aportado valores mensalmente, periodicamente, para manter a operação do futebol. E ainda que assim tivessem o feito, como o próprio Pedrinho mencionou ontem, isso seria errado, porque no contrato da SAF para com o Vasco, no contrato de acionistas, qualquer valor aportado, né, a SAF do Vasco da Gama não deveria ser utilizado para manter a operação, para pagar salário, para trocar gramado, para comprar combustível, independentemente se é que vocês me entendem. Os valores supostamente aportados pela SAF, única e exclusivamente deveriam ser destinados à montagem de elenco, à compra de ativos para o clube, ao pagamento de débitos anteriores, ou seja, dívidas atrasadas, ao RCE e outras situações, mas não para manter o dia a dia, tá? Então, muita coisa errada, mas o próprio Pedrinho falou, não, no balanço patrimonial não consta nada, então é mentira de quem está falando que era aportado dinheiro todos os meses no Vasco para pagamento de conta. O próprio Pedrinho falou, como eu acabei de mencionar, o Vasco deve as luvas referentes ao mês de março para o Dimitri Payet. O Vasco vem efetuando alguns pagamentos, inclusive a gente tomou conhecimento que o Vasco quitou a dívida com o Nacional do Uruguai referente ao Puma Rodrigues, o lateral direito. O Vasco então não deve mais nada ao Nacional em relação ao lateral direito uruguaio, tá, gente? Olha só, outras informações aqui, ele
Ele falou, olha só, não falem mentiras, trabalhem com a verdade, não enganem o torcedor do Vasco. E o Pedrinho ainda falou, canais de vascaínos que estão falando mentira. Tem uma coisa muito séria que ele falou, né? Que ele falou assim, por que vocês não falaram isso, né? Antes, né? Para a torcida, né? E é verdade, por que eles não falaram isso antes para a torcida? Né? A verdade, que a SAF está quebrada. Né, que foi vendida insolvente. Quando a 777 comprou a SAF do Vasco, a 777 já estava falida, quebrada, insolvente. Né? Por que ninguém falou nada disso? Então por isso que o Pedrinho fala, falem a verdade pro torcedor, parem de enganar o torcedor. O Pedrinho ainda falou o seguinte, se tem problema comigo, isso é o que o Pedrinho falou, tá, gente? Ele falou, tem problema comigo? Comigo. Então ataquem o meu CPF, ataquem a pessoa física, não o Vasco da Gama. Porque nessa de tentar me atacar, mas atacando o Vasco por conta de guerra política, pode e está prejudicando o clube. Não é eu que estou falando, gente. O Pedrinho falou ontem na entrevista coletiva concedida, foi até transmitida ao vivo pelo canal BTB Esportes, aqui mesmo no YouTube. Vocês podem ir lá e podem ver, tirar suas próprias conclusões. Eu não coloco aqui porque senão tomou direito autoral, tá? Mas ele mencionou, mais uma vez, o Pedrinho falou, tem problema comigo? Fala comigo. Fala com a minha pessoa física, não envolva o Vasco no meio e não fale mentira pro torcedor, então chupa, bem feito Flávio Dias, bem feito Fábio Azevedo, bem feito Mário Coelho, bem feito Dieguinho, bem feito Zé Colmeia, bem feito João Almirante, Eduardo Ferrari, até mesmo o senhor Lucas Pedrosa, que agora tá pagando de bom samaritano, mas trabalhou lá atrás bonitinho pra dona 777 Partners, tá, gente? É o seguinte, aí como se tudo isso não bastasse, todo esse turbilhão, o Pedrinho ontem desmascarou muito vagabundinho, né? Aquele senhor jornalista Joel Silva, o Flávio Dias, estão adorando tumultuar lá no Alô Turma. Falaram que o Payet poderia sair do Vasco. O Pedrinho falou, nunca tive problema com o Payet. Me dou super bem com o Payet, quero que ele fique no elenco, quero ver ele jogando junto com o Coutinho. E o Coutinho, saiu notícia hoje, que o Coutinho se sentiria muito bem em jogar ao lado de Dimitri Payet. Então é vagabundo fazendo maldade com o clube para poder cavar a saída de jogador, para tumultuar os bastidores do Vasco. Hoje, por exemplo, já estão falando em 6, 7 jogadores, já surgiram vários nomes, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, se está realmente negociando ou se é só cavadinha. Fato é que se for verdade, pode atrapalhar, porque estão vazando o nome de atletas aí, praticamente aí 15, 20 dias antes da janela de transferências ser efetivamente aberta. Então isso pode atrapalhar. Por outro lado, eu não vou sonegar informação, eu vou trazer para vocês já esses nomes, eu vou explicar para vocês tudinho, mas assim, o que eu quero deixar bem claro é que quem cobre o dia a dia do Vasco tem que trabalhar com a verdade. Então assim, eu fico muito feliz com tudo aquilo que o Pedrinho falou ontem, que ele está pensando única e exclusivamente, primeiramente, no Clube de Regatas Vasco da Gama. E outra coisa, quem acompanha aqui o nosso canal, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente trabalha com a verdade, a gente não dá mole para vagabundo, para mentiroso, para pilantra, para oportunista, que usa a camisa do Vasco para poder tirar benefício próprio às custas do nosso clube. Então, quem acompanha meu canal sabe, então eu estou muito feliz que tudo que o Pedrinho falou, corroborou e vem corroborando com aquilo que a gente já vinha falando. Eu falei para vocês ontem, anteontem, outro dia, que o plano do Coutinho era o plano A, B, C, D, E, F, era sempre jogar no Vasco, que tá quase tudo certo. Tudo isso eu falei e o próprio Pedrinho falou ontem, né? Ele só não pode falar que é do Vascão, que é Bacalhau, porque ainda o contrato não foi assinado, mas a gente viu aí toda essa situação, então meus parabéns pro Pedrinho, que desmascarou os vagabundos, né? E o Pedrinho também falou do Edmundo, né? Ele falou, olha, o Edmundo é muito meu amigo, eu tenho ele como meu irmão, é meu parceiro, me ajudou aqui até mesmo na questão política do clube, mas agora eu sou o presidente, o que eu vou fazer, as minhas decisões eu não falo pro Edmundo, ele tem total direito dele de falar as opiniões dele no canal dele, mas é óbvio, né, que a gente não vem se falando em relação a esses assuntos. O próprio Pedrinho deixou bem claro, olha só, o Edmundo tá falando o que ele quer lá, é a opinião dele, a pessoa física do Edmundo, eu sou muito amigo dele, palavras do Pedrinho, sou muito amigo, é meu irmão, né, e agora administrativamente falando, ele tá dando a opinião dele lá, e eu tô gerindo o Vasco aqui, palavras do Pedrinho, né, então com outras palavras, né, o Edmundo, sou muito seu parceiro, muito seu amigo, fica você na toa aí, deixo aqui, e não usa meu nome, né, sem não ter falado comigo. Eu entendi mais ou menos isso, mas não foi isso também que ele falou literalmente. Deus deixou entender, cada um entende, né, aquilo que bem entender. Fato é, meus amigos, que é o seguinte, hein, aí como se tudo isso não bastasse, tá, vocês lembram que há alguns dias eu trouxe pra vocês uma situação aqui? Eu vou até cantar a música de novo aqui, ó. E faraó,
E Faraó, tchacatum, tchá, tchá. E Faraó, tchacatum, tchá, tchá. E Faraó. Álvaro Silva, você tá maluco? Tá cantando carnaval, tá cantando coisa de faraó, que porra é essa? Galera, é o seguinte, eu tô falando que essa musiquinha debochando, cantando é faraó, é porque o senhor Josh Wander, né, junto com seu pai Steve Pasco, eles que são donos da 777, vocês sabem, a 777 envolvida com o Vasco até o pescoço aí, né? Pois bem, estão sendo acusados lá em Delaware de pirâmide, né, uma prática aí no mundo aí do business, dos negócios, né? Pois bem, estão sendo acusados da prática de pirâmides, né? Então, como todos nós estudamos aí, né? Ou já viram nos filmes, né? Egípcios, nas aulas de história, de geografia, né? Quem que era o cara das pirâmides, né? Há mais de 4.000 anos atrás, no Antigo Egito? Era o faraó, né? O faraó, Ramsés I, II, III, fizeram aquelas pirâmides todas lá, enfim, toda aquela situação. Então, né? Aqui no Vasco, né? Então temos o faraó, né? Que é o Josh Wander da 777. Aí a gente está tentando descobrir, né, um grande ponto de interrogação no imaginário do torcedor do Vasco e até mesmo do jornalista esportivo que trabalha de forma correta, que a gente sabe que são poucos aqui no nosso país. A gente fica se perguntando, quem será que é a múmia, né? Quem será a múmia, não? Quem será que é o faraó, né? O faraó da 777 Carioca, né? O chefe lá da 777 Carioca. Por que você está falando disso, Álvaro Silva? Só para pegar um gancho aqui, hoje, né? Há alguns dias a gente já tinha falado desse assunto aqui com vocês. Hoje a gente tomou conhecimento, tá, de que o Vasco foi acionado. O Vasco já tinha sido acionado na justiça alguns dias atrás por um grupo de advogados aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Porque esse grupo foi contratado lá em 2022 pela gestão do senhor Jorge Salgado, a verdadeira múmia egípcia, né? Já que a gente está falando de faraó aqui, para entrar no enredo, né? Brincadeiras à parte, o senhor Jorge Salgado contratou esse escritório de advocacia na época. Por quê? Porque a gestão dele, a situação na ocasião da política do Vasco, queria, né? E conseguiram até implementar ali um modelo de sociedade anônima de futebol no nosso Vasco, que é a famosa SAF, né? Com isso, o clube associativo, os conselheiros, beneméritos, vários não queriam que a SAF fosse implementada. Então, durante aquele processo da AGE em 2022, o Jorge Salgado contratou um escritório de advocacia aqui do Rio de Janeiro para defender os interesses dele lá com o seu grupo político em relação à SAF, tá? Só que ele não pagou esses encargos, esse escritório ficou lá correndo esses encargos aí, esses honorários, ficaram correndo juros sobre juros. Mais ou menos uns 15, 20 dias atrás saiu essa situação de que o Vasco poderia aí ser acionado na justiça se não pagasse esses valores referentes aí. Fato é que esses valores estão batendo na casa de 3,5 milhões de reais. O que está acontecendo? Tá? O Vasco tem, a partir do dia de hoje, dia 19, né, 18, 19 de junho de 2024, o Vasco tem 3 dias, 72 horas, tá, meus amigos? Isso mesmo, 72 horas, 3 dias, tá bem? Para pagar esses valores. Álvaro Silva, o que acontece se não pagar? Sabe o que vai acontecer? O nosso Vasco pode ter todos os bens bloqueados, penhorados pela justiça, tá? Então aquilo que o Pedrinho temia que acontecesse com a 777 no comando da SAF do Vasco, que a SAF está quebrada, eu acabei de falar para vocês isso, e não foi o Pedrinho que quebrou a SAF, ele entrou na SAF tem um mês mais ou menos, quem quebrou foram os vagabundos da 777 e a turminha do Jorge Salgado, junto com aquele Zé Mané do Lúcio Barbosa. Pois bem, aí eu pergunto, agora o Vasco vai ter que desembolsar 3,5 milhões de reais em 3 dias. Tipo assim, se vira, né? Não tem até o filme Tropa de Elite, até uma palavra meio chula, se tiver criança perto aí, tira ou abaixa o volume. Vou falar agora, né? O cara fala assim, cada cachorro que lamba sua caceta. É isso, com outras palavras, praticamente, que o escritório de advocacia, entre aspas, né, vamos dizer assim, estaria falando pro Vasco, olha só, cada cachorro que lamba sua caceta, não tem nada a ver com isso, se é o Pedrinho, se é a 777, se for o Jorge Salgado, eu quero receber o meu. E o escritório de advocacia tá mais do que com razão, porque nem relógio trabalha de graça, os caras trabalharam, é de direito deles, eles têm que receber. E é culpa do senhor vagabundo ex-presidente Jorge Salgado, que não pagou esses honorários, que eram menos de 2 milhões de reais e mais do que dobraram, viraram aí 3,5 milhões. Tá? Com isso, o que o Pedrinho mais temia que acontecesse quando o Pedrinho tirou a 777 do controle, pode acontecer daqui 3 dias por culpa do senhor Jorge Salgado. Agora vamos fazer um exercício aqui.
Vamos raciocinar com um pensamento bem paia, aquele pensamento bem ridículo dessa turminha aí que estava na antiga gestão da diretoria do Vasco, né? Que eles pensavam assim: vamos destruir o modelo de futebol atual do Vasco para implementar um novo modelo, que é a SAF. Vocês viram a merda que eles fizeram aí, né? Colocando a 777. Então o que eu penso? O Jorge Salgado falou assim: o pensamento meu, tá? É uma coisa que eu acho que foi. Não é informação, é opinião. Eu penso que o Jorge Salgado pode ter feito assim, supostamente. Já que os conselheiros do associativo estão enchendo meu saco para eu não implementar a SAF, agora eu vou ter que contratar advogado, fazer a GE para resolver isso aí. Então tá tranquilo, eu vou contratar um escritório caro aqui do Rio, não vou pagar esse escritório porque vai ser em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, não vai ser no meu CPF mesmo, vai ser no CNPJ do clube. Eu vou contratar esse escritório, eu não pago, deixa essa bomba estourar lá no próximo presidente, que não vou ser eu, porque ele já sabia que ele não tinha popularidade nenhuma com a torcida, portanto que ele não fez nenhum esforço para ser presidente agora na última eleição. Né? Então, deliberadamente, ele cagou, desculpa da palavra, ele cagou e andou para o torcedor do Vasco, para o sócio torcedor, para quem paga ingresso, para quem compra camisa, para quem assina plano de sócio, para quem tem direito a voto, para quem é sócio estatutário do Vasco da Gama, para os conselheiros de oposição, para os beneméritos e grandes beneméritos. Ele literalmente sambou na cara da sociedade. O que ele fez? Ele falou: olha, já que é vocês que estão querendo que a SAF não entre, beleza, a gente vai fazer uma AGE, vou contratar um escritório de advocacia, não vou pagar e depois vocês vão morrer com essa roupa. Vocês quem, Álvaro Silva? O Clube de Regatas Vasco da Gama, o associativo. Então é por isso que eu falo que já passou da hora da CBF, que eu não sei para que serve essa entidade, que para organizar campeonato é um lixo. Para a seleção brasileira, coitada, a gente está aí 20 anos aí na fila, né? 22 é para ser exato, né? E a dona FIFA? A FIFA funciona que é uma maravilha para bloquear bem de clube, para dar transfer ban e para fazer o futebol muito bonito na Europa. A verdade é essa, a FIFA funciona só para os gringos, tá? Essa é a grande verdade. Agora, por que a FIFA e a CBF, junto com o Ministério do Esporte aqui do nosso país, junto com o Supremo, o STJD, o Superior, melhor dizendo, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por que não se junta todos esses órgãos, os clubes, as federações estaduais, para criarem mecanismos para que esse tipo de coisa não aconteça mais aqui no futebol brasileiro, para acabar com essa vagabundagem? Porque se um cidadão entra em uma instituição para exercer um cargo de presidente, o clube deve 5 bananas, só um exemplo. O cara acaba a gestão, o clube está devendo 32 bananas. Porra, alguma coisa esse cara fez de muito errado, ele afundou as finanças desse clube. Então, no mínimo, tem que ser investigado, tem que haver uma sindicância, uma CPI, tem que haver uma apuração por que o clube ficou num déficit de menos 28 no vermelho. Só um exemplo. Porque aqui no Brasil é assim, o Salgado pegou o Vasco devendo 600 milhões, saiu agora, deixou o Vasco devendo 800 milhões. Se a 777 não pagou, se é culpa dele, se não é, não interessa. É um fato. É um fato. A dívida do Vasco era 620 e poucos milhões, hoje já está batendo na casa de 800 milhões de reais. Então, isso só vai acabar, isso só vai mudar quando esses senhores, quando esses cartolas, esses políticos do meio do futebol começarem a ser responsabilizados no CPF. Porque se fosse uma empresa dele, ele jamais deixaria 2 anos correndo os encargos e honorários de uma empresa ali de advogados. Gente, o cara ficou devendo advogado. Advogado entende tudo de lei. Inclusive, se você quiser empurrar o fumo em alguém para receber alguma coisa que é do seu direito, o advogado vai te ajudar a receber e você vai receber. Aí como é que o cara não paga um advogado que é especialista em arrancar dinheiro de quem está devendo e não paga? Vocês entendem? No mínimo ele fez isso de forma deliberada, rasgando o dinheiro do sócio torcedor do Vasco e sambando na cara de toda a sociedade cruzmaltina vascaína de norte a sul desse país.
Então esse senhor tem que ser investigado. O Pedrinho agora vai ter que fazer das tripas coração, como eu já falei, o credor, a empresa de advocacia não tem nada a ver com isso. Lá os advogados não querem saber se foi o Pedrinho, se foi o Joshua Wander, se foi o Joãozinho da padaria, se foi o seu Manel, se foi o Eurico Miranda ou se foi o Jorge Salgado que fez essa dívida. Eles só querem saber de uma coisa: olha só, a minha empresa prestou serviço, a gente tem esse valor para receber, a gente quer receber e é o certo. Então agora o Pedrinho vai ter que se virar, arrumar esses 3,5 milhões do dia para a noite em 3 dias, para o Vasco não ser penhorado. Se o Vasco for penhorado, vai virar bola de neve. Não vai conseguir pagar salário, não vai conseguir honrar os compromissos, vai travar até mesmo a operação do futebol e pode dar até falência na SAF do Vasco, por conta de atitude irresponsável do pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o senhor Jorge Salgado. Então esse senhor tem que ser responsabilizado de alguma forma. Tem que ser responsabilizado, meus amigos. Outra situação aqui que eu quero falar para vocês, tá? Já que eu tô falando aqui do Salgado, falei da SAF, vamos já pegar o gancho, né, falando da SAF, tá? A gente tomou conhecimento no dia de hoje que tanto o Vasco da Gama quanto a 777 já nomearam, já escolheram os respectivos advogados que vão arbitrar, que vão participar lá do arbitral na FGV, ou Fundação Getúlio Vargas, tá? É algo que está previsto em contrato, no caso, no acordo de acionistas do Vasco para com a 777 e vice-versa. Caso houvesse alguma divergência, essa situação então seria levada para o arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, no dia de hoje, o Vasco da Gama nomeou a advogada Ana Tereza Basílio, ela que vai estar representando o nosso Cruz Maltino. E a 777, a empresa norte-americana, nomeou o advogado Maurício Almeida Prado. Lembrando que ambos os advogados que vão representar as duas partes terão até 10 dias para dar o ok, ou no caso o sim ou não, né? Se vão querer participar ali dessa arbitragem ou não. Então fica para vocês o registro a título de informação, só para quem não sabe o que significa isso, tá, gente? Corre um processo na Justiça Comum no estado do Rio de Janeiro, no nosso TJRJ, onde o juiz Paulo Assede Stefan concedeu aí o controle acionário da SAF do Vasco ao clube associativo. Com isso, hoje, o Vasco está tomando conta de forma majoritária de 69% e a 777 tem ali ainda os seus 31% que supostamente teria feito até o momento 310 milhões de reais em pagamentos e aportes ao clube, tá? Então esse é o processo que corre na Justiça Comum. Já tivemos aí uma decisão de um desembargador, a 777 está tentando levar essa situação para um colegiado, onde são 3 desembargadores que vão votar, que vão estudar o projeto. Lembrando que o primeiro voto já é a favor do Vasco, e se isso acontecer, porque o relator do projeto, né, o primeiro ali desembargador, votou a favor do Vasco, concedendo a liminar então ao nosso associativo. Aí agora, entrando na situação da Fundação Getúlio Vargas, dessa questão do arbitral, isso vamos dizer assim, está correndo por fora. É uma outra situação, tá? É como se fosse também um outro processo, mas não na Justiça Comum, mas sim através da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, só para ficar o registro para vocês, a título de informação, para vocês ficarem atualizados, né, gente, no que está acontecendo no nosso Vasco na parte administrativa. Agora, meus amigos, vamos mudar de assunto. Eu quero falar com vocês aqui do mercado da bola, tá? Isso mesmo, surgiram algumas informações. Eu quero colocar uma manchete na tela para vocês, que foi divulgada no canal Atenção, Alô Turma, até o Alô Turma tá na minha cabeça, que foi divulgada no canal aqui do Léo Lacerda, né? Na torcida Vascaínos. O Léo Lacerda divulgou lá, teve um empresário que se fez presente no canal dele, que é o Guilherme Lemos, né? Então é o seguinte, acompanha a manchete na tela. Empresário com contato no Vasco diz que clube vem, entre aspas, vem muito forte na janela e trará mais 6 além de Coutinho, tá, gente? E esse empresário ao qual está sendo mencionado na manchete, como eu já mencionei, é o Guilherme Lemos, tá? Então, abre aspas para o empresário Guilherme Lemos, que esteve conversando com a galera do canal Na Torcida Vascaínos aqui no YouTube nas últimas horas. O Vasco vem muito forte nesta janela de transferências e serão contratados mais 6 jogadores além do Coutinho, disse Lemos, que prosseguiu. Continuou falando, né? O Coutinho só não vem para o Vasco se não quiser.
o Pedrinho vai estruturar, articular tudo que for possível para fechar com o meia, afirmou o empresário Guilherme Lemos, tá? Então, assim, é lógico, essa segunda parte que ele falou, que o Coutinho só não vem pro Vasco, que é só se ele não quisesse, o Vasco não quiser, isso aí até os marcianos lá de Marte, até os extraterrestres de Júpiter já estão sabendo já. O Coutinho já se colocou no Vasco. Ele só não vai vir pro Vasco se der uma zebra muito grande aí, tá? Mas não quero tirar o mérito não. É só porque assim, acabou sendo uma redundância. Mas aqui vamos dar ênfase para a situação. Ontem, né, o próprio Léo Lacerda falou no canal dele que era um Coutinho e mais 7. Agora já desceu uma casinha, né? O empresário foi lá no canal dele e falou. Esse empresário aí, segundo ele, conhece bastante gente que trabalha no dia a dia do Vasco ali, outros empresários de atletas também, jogadores, enfim, afirmou que não, é o Coutinho e mais 6, né? Bom, independentemente, seriam aí, né, entre aspas, 7 jogadores chegando na janela de transferência. Mas eu quero fazer um parênteses, um adendo aqui, tá? Que nem tudo na vida é quantidade, né, gente? Então, e no futebol isso não é diferente. A gente já viu aqui no Vasco chegando praticamente um ônibus de jogadores, né? De ser apresentado ali 12 jogadores de uma vez só e no final das contas você salvar 2, 3 e olhe lá, né? Então, a gente não tá preocupado se vai ser 7, se vão ser 8, se vão ser 6 jogadores. Eu tô preocupado é o seguinte, vai resolver o time? O time vai jogar bola? Vai encaixar, vamos ter jogador para botar a bola para dentro, para fazer gol, vai ter jogador para criar a jogada, vai ter jogador para segurar o rojão lá atrás, para não levarmos gol. É isso que a gente quer saber, o torcedor quer saber disso. A gente não quer é qualidade, a gente quer quantidade. Se for para chegar 3, só 3, mais jogador, desculpa da palavra, pica, que chegue 3. É melhor do que chegar 6 que não joga nada, que juntando tudo não dá 1. Essa é minha opinião. Agora, ainda falando dessa situação, né? Todo mundo já está conjecturando, né? Bom, então se é Coutinho mais 6, a gente já faz a conta, né? Alex Teixeira 1, Souza 2, né? Então faltariam 4 jogadores nessa lista, né? E hoje, né, surgiu a especulação aí do nome do Alan, né? Rapaz, olha que doideira aí, né? E do zagueiro, né? Do zagueiro aí, André Ramalho, né? Então, se esses 2 supostamente tivessem na conta, né, estariam ainda faltando 2. Eu, na minha opinião, acredito que é um número muito alto. Eu acho que pode ser uma conversa lá em São Januário, assim, nesse sentido assim, olha, o Vasco pode trazer até 6 reforços na janela, mas quando fala-se até 6, não significa que serão 6 jogadores. Podem ser até 6 jogadores, dependendo do que se encontra no mercado e do que você consegue encaixar na folha salarial para honrar os compromissos todo mês. Também não adianta você ir lá, trazer um caminhão de jogadores, 7 jogadores top de linha que vão jogar bola pra cacete e não ter condições de pagar os caras, que aí daqui 3 meses os caras vão estar querendo deixar o clube. Quer ver um exemplo disso? Aconteceu há pouco tempo lá no Corinthians. Com um jogador lá, com aquele jogador que era para vir pro Vasco e não veio. Me fugiu até o nome dele aqui agora, gente. O Matias Rojas. O Matias Rojas. Não veio pro Vasco, foi jogar no Corinthians. Chegou lá, ele tomou um calote e não recebeu. O que aconteceu? Teve que ir na FIFA para rescindir o contrato e deixar o Corinthians. Então não adianta trazer jogador também para não ter dinheiro para pagar, tá? Agora, por outro lado, vamos ter que aguardar. Agora, já que essa galera falou desse tanto de jogador aí, alguns nomes começaram a ser ventilados, que é normal, né? Porque depois de falar que ia vir 7, depois falaram que ia vir mais 6, né? É normal começar a tentar adivinhar quem é esse nome, né? E um desses nomes, a galera falou que o Vasco teria supostamente entrado em contato com o Alan, né? Cria da base do Vasco, que já tem pré-contrato com o Botafogo. Algumas pessoas ligadas ao Felipe Coutinho, entre aspas, estariam afirmando, né, que o Coutinho teria falado com o Alan, olha, seria um prazer jogar contigo. O Alan teria falado para ele, olha, se for para jogar contigo eu também gostaria. Não sei, fato é que o Alan tá apalavrado com o John Textor para jogar no Botafogo e tem um pré-contrato. Mas já que o senhor John Textor já sinalizou também que não tem vergonha nenhuma na cara de tentar atravessar o negócio do Vasco e contratar o Coutinho, e ele tá certo como diretor de futebol, como dono de um time, ele tem que pensar primeiro, né, vamos dizer assim, é no tutu dele, é no cuscuz dele, tá certo pensar no time dele. Então já que ele tentou atravessar nós, tentando contratar o Coutinho também, então agora que se dane a ética, né? Agora então que o Vasco tente realmente contratar o Alan. Já que o Textor tentou atrapalhar a negociação com o Vasco e o Botafogo, surgiu essa situação, se realmente for verdade, que o Alan tem vontade de jogar no Vasco, e o Coutinho tem vontade de jogar com o Alan e vice-versa, então por que não tentar? Pega o telefone, vai que
Segundo surgiram informações, o Pedrinho já teria pego o telefone. Agora, se vai fazer proposta, é uma outra história. Outra situação que surgiu, que eu não acredito que proceda, tá com cara de cavadinha, vamos aguardar, seria do meia, né, do meio-campista Nonato, né, ele que é um jovem da equipe do Santos, tá? Eu não vou nem tecer muito comentário. Aí um outro nome que mexeu muito com a galera no dia de hoje, um nome de apelo público, né, seria do zagueiro aí brasileiro, né, é o André... Deixa eu ver aqui, o André Ramalho, né? Isso mesmo, gente, o André Ramalho, ele que é brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, ele é assim como o Álvaro Silva, né? Ele é brasileiro e italiano, né? Isso mesmo, brasileiro e italiano. O André Ramalho, ele que joga atualmente no PSV Eindhoven, da Holanda, ele é o atual campeão holandês, zagueiro titular na equipe holandesa, brasileiro, como eu já mencionei, de 32 anos, 1,82 m de estatura, né? Joga também, ele que joga também como volante, é um jogador um pouco versátil e é ambidestro, é uma qualidade, uma característica muito interessante, é um jogador aí ambidestro, chuta com as duas pernas, para zagueiro é bem interessante. Ele fez quase toda a sua zaga, eu ia falar zaga, tá? Quase toda a sua carreira no futebol alemão com a camisa do Red Bull Salzburg, também jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Mainz e agora atualmente veste a camisa do PSV Eindhoven da Holanda. Ele que tem contrato até o dia 30 agora de junho, o contrato dele está acabando, a temporada por lá acabou de terminar. Ele na temporada entrou em campo 33 jogos, anotou 3 gols e deu uma assistência. Lembrando que são ótimos números, porque ele é zagueiro, né? Isso mesmo, ele é zagueiro. O Vasco teria sondado as condições do atleta, né? Para ele, de repente, estar vindo atuar no futebol brasileiro. Né? A gente não sabe em que pé estaria essa sondagem. Fato é que já há quem diga que o Vasco estaria preparando, pensando na possibilidade de fazer uma proposta. Até hoje mesmo, no horário do almoço, o jornalista do SBT Rio, Lucas Pedrosa, falou dessa situação também, mas teremos que aguardar, né, meus amigos, para saber mesmo se tem tom de verdade ou não. Falando em tom de verdade, já esclarecendo uma outra situação envolvendo também um outro zagueiro, né, gente, falando aqui do zagueiro Lianco, né, um empresário dele veio a público também no dia de hoje e na noite de ontem, afirmando que o Vasco em nenhum momento entrou ou fez contato pelo zagueiro. Vale lembrar que para tirar o Lianco de onde ele está atualmente, o Vasco teria que desembolsar praticamente 25 milhões de reais, e a gente acabou de falar aqui que o Vasco vai ter que fazer das tripas coração para buscar 3 milhões e meio de reais em 3 dias para os seus bens não serem penhorados, bloqueados na justiça. Então a situação do Lianco, né, financeiramente nesse momento é inviável, e o próprio empresário afirmou que não tem conversas com o Vasco da Gama. Um outro atleta que começou a ser ventilado no fim da tarde do dia de hoje aqui no nosso Cruz Maltino é o atacante colombiano de lado de campo, Emerson Rivaldo Rodrigues, né? O bacana é que ele tem nome de 2 craques do futebol brasileiro, né? O Emerson e do Rivaldo, né? Mas o Emerson Rodrigues, assim como ele é conhecido, né? Como eu já mencionei, ele é um atleta colombiano, tem apenas 23 anos ali, um estilo parecido com o do Gabriel Peck, até mesmo as outras características, 1,74 m, joga como ponta direita ou ponta esquerda, o seu melhor pé é o pé direito, e ele tem contrato com o clube a qual ele está nesse momento, que é o Inter Miami dos Estados Unidos, até o dia 30 de junho de 2024, mas existe uma cláusula de renovação, um gatilho que pode haver a renovação com o Inter Miami. Fato é que saiu a notícia, né, através... Deixa eu ver aqui, meu pai, tem um jornalista que falou essa informação desse atleta. Deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó. Através do X do jornalista Mariano Olsen. O Mariano Olsen, que trabalha no Win Sports, né, afirmou que o atleta estaria perto de acertar com o Vasco da Gama. Não sabemos se essa informação procede, se é aquela cavadinha para tentar trazer o jogador para o futebol brasileiro. Não, enfim, teremos que aguardar. Fato é que ele está avaliado no valor de 2 milhões de euros, 12 milhões de reais, como eu estou dizendo para vocês. Se o Inter Miami fizer questão de renovar com ele, o Vasco vai ter que botar aí mais ou menos uns 12 milhões de reais para trazer esse atleta. Se for isso, esqueçam, tá? Caso o Inter Miami não queira renovar com ele, ele ficaria livre para assinar com qualquer outro clube, né? Já a partir do dia 30 de junho agora de 2024. O Vasco teria aí sondado o atleta, não sabemos também se procede a informação. Ele que com a camisa do Milionários da Colômbia entrou em campo 79 jogos, fez 10 gols e anotou 12 assistências. Com a camisa do Santos Laguna do futebol
futebol mexicano, foram 31 jogos, apenas 2 gols e 2 assistências. Atualmente no Inter Miami, jogando na MLS, na Major League Soccer, na temporada 2023-2024, foram 25 jogos e 2 assistências anotadas. Eu quero saber o que vocês acham, o torcedor, desse atleta. Na minha opinião, é uma aposta, né? É um jogador aí, de certa forma, que é uma aposta, ele que está jogando aí atualmente lá no time do Messi, lá na MLS. Se ele não ficar por lá, né, então significa que, não sei, né, se ele não serve para o Inter Miami, ele vai servir para o Vasco, né? O Inter Miami nos Estados Unidos, embora o Messi jogue lá, não é nem o melhor time dos Estados Unidos, né? Então se ele não serve para eles, vai servir para a gente. Os números dele no início, lá no Milionários, né, ou Milionários da Colômbia, eram bons, muito bons números, porém, já faz muito tempo, desde o seu início no futebol colombiano. E outra coisa, uma coisa é você jogar lá na Colômbia, com todo respeito aos colombianos, é um país lindo, uma cultura sensacional, tem uma seleção aí bem bacana também que vai disputar a Copa América nos próximos dias, mas vamos ser sinceros, né? O nível do futebol brasileiro para o nível do futebol colombiano, internamente falando lá do campeonato nacional deles, não dá para tirar muito como parâmetro. Então eu enxergo esse jogador como uma aposta. Agora, se for para chegar, para ganhar pouco e para jogar mais do que o Rossi, o Adson e o Galdames, aí pode chegar. Do contrário, né? Deixa ele lá nos Estados Unidos mesmo. Galera, agora é o seguinte, hein? Deixa eu ver para vocês aqui, tenho trazer outras informações. Bom, galera, agora eu quero deixar para vocês um registro aqui, que é do nosso futsal, tá? O Vasco anunciou no dia de ontem a contratação do craque, do ótimo jogador Raul Rocha, tá? Isso mesmo, o Vasco contratou Raul Rocha, ele que falou, né? Confessou, né? Que sempre teve vontade de jogar no Vasco, sempre torceu, né? Pelo nosso gigante da colina. Ele que tem passagem ali por grandes clubes do futsal europeu, ganhou aí a Taça Brasil no ano passado, na temporada de 2023, e o Vasco anunciou a contratação dele. Eu já vou colocar para vocês verem um vídeo dele falando aí, né? Ele tá bem feliz de estar agora vestindo a camisa do Vasco, só que antes disso, quero colocar essa arte que vocês já acompanham na tela, né? Vocês já estão observando, é a tabela da chave do Vasco. O Vasco, após aí o empate na última rodada, né? A gente é o segundo colocado da chave, a gente empatou com o Passo Fundo é o primeiro com 13 pontos, o Vasco é o segundo com 10, Fortaleza é o terceiro com 9, o Cruzeiro é o quarto com 8 e o CRB é o quinto com 8 pontos e assim sucessivamente. Agora eu vou colocar para vocês aí então um vídeo, né, da nova contratação para a nossa equipe de futsal, craque Raul Rocha, então acompanhem que a gente já volta. Cara, vir jogar no Vasco é um sonho de criança, cara. Eu que sou vascaíno fanático, venho todos os jogos sempre que possível. Passei muitos anos fora, né, cara, e já era um tempo que eu nem me imaginava poder realizar esse sonho. A minha maior referência ao futsal é o Vinícius Teixeira, o Capita, né, cara. Ele foi, capitão da seleção brasileira em 2 títulos mundiais. Eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Ele me ajudou com consultorias no futsal para aprender coisas sobre o jogo. O ídolo é o Juninho Pernambucano. Por tudo que ele fez dentro de campo e pela proximidade que ele teve com a minha família. Nos últimos anos de vida da minha avó, ele visitou ela, e minha avó era vascaína fanática. Então, por tudo que ele fez no campo e por essa proximidade com a minha família, ele com certeza é meu maior ídolo. Pergunta, difícil, porque eu tenho 2 gols em mente, né, cara? Tem um gol importante contra o Barcelona pela Liga Espanhola, em que a gente fez uma jogada de escanteio e eu chutei um pouco longe da entrada da área e consegui acertar o ângulo, né? E teve um outro gol mais recente que foi na Liga Italiana, que eu consegui receber uma bola bem perto do escanteio, dei um balão no defensor, depois dei um balão no goleiro e consegui fazer o gol de cabeça sem goleiro. Então, foram 2 gols legais aí. Eu queria saber de vocês qual é o gol mais bonito. Que eu tô muito feliz de estar aqui. Sou mais um vascaíno dentro de quadro. Então, espero que com a minha contratação e com os nossos resultados, vocês possam vir assistir mais jogos e que a gente consiga alcançar voos maiores e quem sabe algum título esse ano. Valeu, tamo junto, torcedor. Show de bola, né, gente? Bem bacana. Então, assim, já que a gente falou do nosso futsal, já pegando o gancho, passando para outra modalidade também do nosso associativo, do nosso CRVG, né? Falar um pouquinho do nosso basquetebol, né? Ano passado fez uma ótima temporada, esse ano também, né? No nosso NBB, né? Ali com o ótimo trabalho do nosso novo treinador Léo Figueiró, né, com a galera do Pedro Ortega, né, com patrocínio e apoio da Estrela Bet. Fato é que teve uma premiação do NBB ontem, né, do Novo Basquete Brasil, onde Rafael Paulic e Eugênios, ambos os 2 atletas do nosso Vasco, foram premiados ali, né, no evento de premiação dos melhores, né, da temporada. Então acompanha esse videozinho que eu vou colocar para vocês e a gente já volta.
Muito feliz, né? Eu acho que toda a temporada foi desgastante, muitos jogos, muitos desafios. Eu acho que isso aqui é toda a torcida da RBS Sport Vasco também que apoiou a gente demais durante a temporada toda. E eu estou muito feliz mesmo, muito gratificante receber esse prêmio e é isso. Só agradecimento à minha família principalmente, me apoio toda essa temporada, toda a minha carreira. O GG, o Cauê, o Léo, principalmente, me deu muita confiança para poder estar em quadra, poder desempenhar e conseguir conquistar esse troféu. Então, agradecimento ao coletivo, principalmente. Bom, meus amigos, então é isso, né? Eu vou ficar por aqui, né? Nessa próxima quinta-feira tem mais vídeo, tem mais conteúdo para vocês. A gente vai atualizar vocês muita coisa importante do nosso Vasco. Fiquem ligadinhos aí. Mas por hora é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Infelizmente, mais uma fatídica derrota, difícil, né? Final de semana tem partida contra o São Paulo, time desfalcado. A gente vai falar muito sobre isso também no vídeo dessa quinta-feira e eu vou ficar por aqui. Porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Mudanças no time já, Vasco.